Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e uma alegria ver um grupo de surdos aqui, porque nós estamos tentando implantar na nossa igreja, lá no Ipiranga, em São Paulo, um ministério de surdos. Então, eu estou aprendendo Libras com a Kelly. Aqui a Kelly, né? Então, meu nome é Paulo, tá? Isso. E o meu sinal é aqui. Nós estamos tentando lá e a Kelly tem nos ajudado muito. Ela tem estado todas as quartas-feiras à noite conosco lá na igreja e estamos aprendendo. É difícil no início, mas temos um bom grupo e ela tem nos animado muito. Eu estou aqui com a minha esposa também, Ivonelde, está aqui. Dá uma levantadinha aí, diz um oi para ela. Disse que ela pede sempre para pular essa parte, ela não gosta muito dessa parte. É tímida, mas Jesus gosta dos tímidos também. O dia da Bíblia é uma tradição antiga na igreja cristã. Quando é que surgiu esse negócio de um dia para celebrar a Bíblia? Surgiu em 1549. Não foi no Brasil, foi na Inglaterra. O movimento da Reforma Protestante, os evangélicos já estavam começando a existir. A Reforma de Lutero já estava em marcha, a de Calvino, a de tantos outros, John Knox, mas faltava um dia para a Bíblia. E um líder da igreja na Inglaterra, chamado Bispo Cranmer, o Cranmer falou assim: a gente deve, agora que nós temos liberdade de ter a Bíblia na nossa língua, nós devemos devotar um dia para a Bíblia. Por quê? Porque pode haver um tempo em que as pessoas vão se esquecer da Bíblia. Vejam que coisa. Eu acho que foi uma profecia que ele fez. Porque durante séculos, os cristãos não tinham a Bíblia. Pelo menos não tinham a Bíblia na sua língua. Eles tinham que aprender latim. E latim não é o latido do cachorro, era uma língua, para poder entender a palavra de Deus. Era muito difícil. Então, nos dias de Lutero, lá na Alemanha, as pessoas não sabiam nada da palavra de Deus. Como Lutero falava, elas eram analfabetas bíblicas. Você já pensou que existe analfabetismo bíblico? É quando a pessoa não sabe nada da Bíblia. Só que com a reforma, a Bíblia começou a ser traduzida na língua das pessoas. E eu trabalho com isso há 31 anos. Com a tradução da Bíblia na língua das pessoas. Agora nós estamos traduzindo a Bíblia também para Libras, para que o surdo tenha acesso à palavra de Deus. Mas vamos voltar lá para a Inglaterra. O Cranmer pensou: qual vai ser o dia da Bíblia? Para a gente lembrar que quando as pessoas tiverem a Bíblia precisa ser lida. E ele escolheu o segundo domingo de dezembro. Mas por que o segundo domingo de dezembro, que é hoje? Porque era um dia em que a igreja evangélica da época costumava ler aquele texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Era o dia em que se celebrava a encarnação de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem. Eu não precisei me fazer Deus para chegar perto de Deus, isso seria impossível. Então Deus se fez homem, para pagar tudo o que eu não conseguia fazer e para me levar para junto de Deus.
E a melhor tradução de Deus é Jesus. Eu não preciso aprender a língua de Deus, Ele vem e fala a minha língua. Ele fala português, Ele fala Libras, Ele fala todas as línguas do mundo, e Ele fala a língua do coração. Por quê? Porque Ele conhece o coração. É para isso que existe o Dia da Bíblia. E essa igreja, o pastor Leandro, a quem eu agradeço muito o convite, a ele, conselho pastoral dessa igreja, da Moriá, ele estava me falando, sabe, Paulo, lá na Moriá, a gente não tem celebrado muito o Dia da Bíblia, mas sempre há uma oportunidade de começar. E hoje, a Moriá é uma das milhares de igrejas no Brasil que estão celebrando o Dia da Bíblia. Quantas aproximadamente? Eu tenho a notícia segura de pelo menos 1000. E nós, da Sociedade Bíblica, nos dividimos e nos desdobramos para atender os convites, mas a gente sempre tem muito mais convite do que possibilidade de vir. Mas daí a Kelly estava com a gente lá na igreja, Leandro mandou uma mensagem, você pode vir? E foi no dia certo, viu? Foi no dia certo. Eu estou com uma alegria enorme no coração de estar aqui com vocês. A gente precisa lembrar da Bíblia. Como o pastor Leandro falou, não foi sempre que teve a Bíblia. Aliás, a Bíblia talvez não fique para sempre. A palavra de Deus sim, mas a Bíblia não. A gente vive tempos difíceis. Uma cidade na Síria chamada Homs, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Síria? A Síria é um país do lado ali do Líbano, está bem pertinho de Israel. Só para você se ligar, a capital da Síria é Damasco. Lembra Damasco? Onde Paulo, próximo de onde Paulo foi convertido ao Evangelho. Uma cidade chamada Homs tem uma minoria cristã na Síria. Nós acreditamos que não sobrou nenhum cristão naquela cidade de ontem para hoje. Por quê? Porque a cidade foi tomada por quem não gosta dos cristãos. E se não os matou, eles estão sendo escravizados nesse momento. E ser cristão é perigoso. Ser cristão é arriscar a vida como o próprio Senhor Jesus deu a sua vida. Mas não é ameaça, é verdade. Assim como é verdade que Jesus Cristo, o nosso Senhor, disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse para nós, não vai ter perseguição, pastor Leandro. Ele não disse, olha, igreja Moriá, não vai ter sofrimento nenhum. Tem, porque sofrimento parece que é a marca da igreja. E igreja que não sofre e não passa por dificuldades, assim como o cristão que não sofre e não passa por dificuldades, parece que nem é cristão verdadeiro e nem é igreja verdadeira. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Quem me diz isso? A palavra de Deus. Nós estamos celebrando esse tema aqui, ó. Vamos ver, vamos ligar. Liguei. Nós estamos celebrando nesse ano reconciliação com Deus e com o próximo, com Deus e consigo mesmo, comigo mesmo. Tem muita gente que faz mal ao outro porque não está em paz com Deus e não está em paz consigo mesmo. E acha que o problema é o outro ou é Deus. Transfere, terceiriza o seu próprio problema. Nós não queremos fazer isso. Que a palavra de Deus nos ensina coisa diferente. Mas a palavra de Deus, e hoje é dia da Bíblia, precisa ser ouvida, precisa ser lida, precisa ser sinalizada, para poder ser a referência na nossa vida. Bíblia fechada não evangeliza ninguém. Você tem Bíblia em casa? Quantas você tem? Eu acho que muita gente, eu vi assim, vixe, deve ter mais de 1, 2, 3, né? Pastor, né? Pastor tem um monte, faz coleção.
E a gente aqui no Brasil até diz assim, nossa, eu tenho coleção de Bíblia. Eu devia destinar talvez um pouco dessas Bíblias lá para Guiné-Bissau. Esses dias uma história que veio de Guiné-Bissau na África, foi de que apareceu uma Bíblia em crioulo, que é o idioma deles, né? Uma Bíblia numa comunidade de umas 200 pessoas. Você sabe o que eles fizeram com a Bíblia? Cortaram, né? Dividiram em pedacinhos, 3, 4 pedaços. E disseram, você começa a ler o seu, quando você terminar a gente troca. Essa é a realidade de falta de Bíblia em muitos países. Aqui no Brasil, graças a Deus, não. Aqui a gente tem que pensar uma outra coisa que está faltando, que é abrir a Bíblia. Por isso que a gente insiste. Deus não nos deu um ministério da polarização. Já ouviu falar de ministério da polarização? Polarização é o que está aí no mundo. Tudo vira treta, tudo vira judicialização, tudo vira briga. Eu gosto do amarelo, mas eu gosto do vermelho. Já criou-se aí uma polarização. E parece que as pessoas não dialogam mais e nem se respeitam. Por isso que a Sociedade Bíblica, a pedido das igrejas, colocou esse tema, reconciliação com Deus e consigo mesmo. E claro que se eu estou bem com Deus e comigo, eu vou estar bem com o meu semelhante, com o próximo. Que voz que você tem ouvido? Que referência você tem seguido? Qual é o norte que você toma na vida? Tem gente que diz aqui, ó. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu isso? Siga a voz do seu coração. Isso nas redes sociais é a torta e a direita que se diz. E entre os adolescentes parece que é uma febre. Faço ou não faço? Resposta: siga a voz do seu coração. O coração sempre acerta? Sim ou não? Não. O coração às vezes engana. E a palavra de Deus nos conhece tão bem porque o Deus da palavra está nela. Ele é o autor da palavra e é o nosso Criador. E olha o que essa palavra fala. Você consegue ler comigo? Lê comigo. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Então, quando alguém disser para você, siga a voz do seu coração, diga: não! O meu coração me engana. O meu coração, por mais que eu ande com Jesus, ele me engana. Eu preciso revigorar o meu coração, eu preciso afinar esse coração. Porque muitas vezes ele está desafinado. E para afinar o coração, o que eu uso? A palavra de Deus. Eu preciso voltar à palavra de Deus. A Bíblia é a referência. Quando alguém te disser, siga o seu coração, não, diga não, eu vou seguir a palavra do Senhor. Mas para eu seguir a palavra do Senhor, eu tenho que saber o que essa palavra do Senhor me diz, para que ela possa afinar a minha vida. O coração humano é mais ou menos isso aí, ó. Essa frase é no coração que se travam as piores guerras, as piores batalhas. Não é uma frase de uma pessoa só. Nem se sabe quem foi o primeiro que disse. Você tem poetas como Homero e como Virgílio, o grego e o latino. Você tem teólogos como Agostinho e você tem Lutero. Você tem humanistas como Erasmo de Roterdã e Dante Alighieri. Você tem escritores, literatos como William Shakespeare e Machado de Assis. Você tem filósofos como Søren Kierkegaard e Jean-Paul Sartre. Todos esses nomes
Tadinha da intérprete, falando esses nomes todos. Todas essas pessoas e muitas outras escreveram sobre isso aí. É no coração que se travam as piores guerras. Só que nenhum desses homens que escreveu encontrou a solução para o coração. A solução para pacificar as guerras que se travam dentro do nosso coração, só a palavra de Deus pode trazer. A sabedoria humana só chega até a identificação do problema. A solução vem de outro mundo, vem de Deus. Não há outra possibilidade. E aí a gente precisa ver a Bíblia de novo e voltar à Bíblia. Por isso o dia da Bíblia é tão propício, porque a gente volta à Bíblia para examinar o nosso coração. E como é que eu consigo examinar o meu coração? Quem é o cardiologista do meu coração? É Deus. E eu vou enxergar o meu coração ao compará-lo com o coração de outras pessoas que estão na Bíblia. E eu quero usar nessa noite 3 personagens da Bíblia. 3 pessoas muito conhecidas, cujo coração nos dá belas lições. Antes de falar dos personagens, fica com isso aí na cabeça. No coração da gente está a guerra, mas na Bíblia está a paz. Porque a Bíblia, sendo a voz de Deus, sendo o próprio Deus nos ensinando, é a única que pode nos mostrar o caminho para a paz. Para pelo menos diminuir as guerras que estão no nosso coração, que são as piores batalhas. Se você pensar lá no Putin e no Zelensky, que são só 2 personagens das 200 guerras travadas no mundo hoje, você só ouve falar de Israel, né? Do Líbano, da Síria, Ucrânia, Rússia, né? Mas tem 200 guerras difíceis como essas no mundo inteiro. Inclusive nas nossas periferias das nossas cidades, ocorrem guerras não classificadas como guerras. No coração da gente estão as guerras. E porque a gente não muda o coração, as guerras continuam. Mas você quer ter paz no seu coração e aí paz no mundo? Olha a Bíblia. Ela pode te dar a paz. Vamos pensar nos 3 personagens. O primeiro é esse aqui, ó. O coração de Caim. Você se lembra da história. Se você não conhece, eu vou relembrar para você. O Caim e o Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. O Abel trouxe as primícias do seu rebanho. Ele era pastor. Ele criava ovelhinhas ou algum tipo de animal. As primeiras crias, ou a primeira cria, ele trouxe para oferecer a Deus. Ele falou: Senhor, é o que de melhor eu tenho, vou dar para o Senhor. Esse é o Abel. Agora segura o Abel aqui. Do outro lado, Caim. Caim oferece o quê? Alguma coisa lá que nasceu do que ele plantou. Ele era agricultor. Nenhum problema de trazer a oferta de cereais. O problema não estava na oferta, o problema estava no coração que trouxe a oferta. A qualidade da oferta. E aí diz a Bíblia, para simplificar a história, Deus aceitou a oferta de Abel. E a oferta de Caim? Deus rejeitou, não quero. Por isso que essa cara do Caim, você vê a cara dele ali? O artista, isso é de uma Bíblia de quadrinhos que a gente publica. Aquela cara do Caim revela muita coisa, né? Você acha que alguém faz uma cara dessa sem ter algum rancor no coração? O que mais que tem no coração do Caim? Tem rancor? Tem. Tem decepção?
tem frustração, tem inveja, tem ódio, tem tudo isso. E aí um plano maligno começa a se formar na mente do Caim. Mas Deus, na misericórdia dele, falou alguma coisa muito séria em amor com Caim. Ele diz assim: ô Caim, o pecado está batendo na sua porta e você deve dominá-lo. Se Deus falou isso para ele, você acha que o Caim não tinha condição de se segurar? Tinha. Porque a voz do coração do Caim dizia: faça o mal. E a voz de Deus dizia: não faça. Qual das duas vozes que Caim escolheu? A voz do coração dele. E aí, ele cumpriu o plano que começou a arquitetar, foi lá e assassinou o seu irmão. O primeiro fratricídio, o primeiro assassinato da humanidade foi um irmão matando o outro. Não preciso falar do desastre, do buraco que fica na vida dos pais pelo fato disso ter acontecido. E fica na vida de todos nós. Porque o primeiro homicídio foi desastroso. E Deus falou: não faça isso, Caim. E Caim preferiu ouvir a voz do seu coração. Siga a voz do seu coração. Se ele tivesse ouvido esse sermão, será que ele teria mudado? Nem Deus pregando para ele mudou. Ele foi obstinado, foi cego. Ele quis fazer o mal. Por que ele quis fazer o mal? Porque ele já estava desconectado de Deus. Talvez até na hora de trazer a sua oferta, ele fez de qualquer jeito. E Deus enxerga dentro do nosso coração, Ele sabe as intenções, Ele sabe se foi mecânico, Ele sabe se eu trouxe a oferta só porque todo mundo está indo, eu vou lá também. Mas o Caim, a gente não sabe bem o que aconteceu, eu só sei disso, ele estava desconectado de Deus. Porque se ele tivesse conectado com Deus, reconciliado com Deus, ele não teria tomado esse caminho. Mas ele ouviu a voz do coração e ele perdeu a guerra. Ele perdeu a batalha para si mesmo. E aí ele praticou o mal. Quando a gente se defronta com o que Caim fez, tem que voltar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre nos ensina sobre os personagens bíblicos. Olha uma palavra que está dita aí para Caim, daquele tempo e para o Caim de hoje. Você lê comigo? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Mas o Caim teve uma interpretação muito interessante sobre os problemas próprios. Quando ele viu que Deus rejeitou a sua oferta, ele falou: o problema não está em mim, o problema está no meu irmão e em Deus. Ele jogou a culpa para o outro. E quando você só joga a culpa para o outro e os problemas continuam acontecendo, irmão, irmã, abra o olho. O problema talvez seja você. Quando eu prego para você, eu falo você, pode acreditar, eu já preguei esse sermão para mim muitas vezes. E eu sei o quanto dói a gente ouvir uma verdade incômoda. Só que quem nos diz uma verdade incômoda em amor está querendo o nosso bem. Deus disse uma verdade incômoda para Caim em amor, e Caim não deu ouvidos, e aí aconteceu tudo que aconteceu. Esse é o coração do Caim. Um coração obstinado em fazer o mal, em ouvir a voz de si próprio, do seu coração. Vamos para outro personagem. O coração de Davi. Você se lembra que Davi tem um título, né? Lá em Atos, é Atos 13, 22. Davi é lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Opa!
existiu uma pessoa sobre a face da terra, Davi, cujo coração batia no mesmo compasso do coração de Deus. Mas isso pode ter sido em alguns momentos da vida dele. Agora, Davi também passou por guerras, passou por provações, e as guerras que ele teve dentro do seu coração foram piores do que as guerras contra Saul, ou contra os amalequitas, ou contra quem você puder imaginar lá das passagens de Samuel e dos livros dos reis. As piores batalhas aconteciam no coração de Davi. Ele enfrentou uma batalha interna, por exemplo, num certo momento da sua vida, quando depois que ele já não tinha mais inimigo, as guerras cessaram, diz a palavra de Deus. Ele tinha mandado o Joabe, alguns dos seus militares, dos seus generais, olha, acaba com o foco de conflito aqui, resolve ali, mas era pouquíssimo, ele já estava em paz. E ele estava tanto em paz e tão relaxado que lá no seu palácio, ele fez valer aquele provérbio, que não é bíblico, mas é verdadeiro. Como é que é? A mente vazia é a oficina do diabo. Ele não tinha nada para fazer, foi passear lá pelo alpendre do seu palácio, olha para o outro lado do muro, tem uma mulher tomando banho. Aí ele fica imaginando a situação, ele olha, depois ele olha, e daqui a pouco ele fixa o olhar. Ele vê essa bela mulher chamada Batseba, ou Betsabá, e ele deseja essa mulher. Ele está só no desejo, ele fica olhando. Daqui a pouco ele comete adultério com ela, mas ele não para por aí. Para encobrir o adultério que ele cometeu, ele começa a arquitetar sorrateiramente a morte do marido dessa mulher. E ele concretiza a morte do marido dela, do Urias. E aí Deus envia, você está vendo um homem lá com o dedo em riste? É um profeta, o profeta Natã. Deus envia a sua voz, o seu profeta, a sua Bíblia ambulante, para se abrir, se escancarar para Davi. Ouvi que ele tinha pisado na bola e feito muito errado. E aí o Natã usa até uma estratégia muito curiosa, orientado por Deus, o Espírito Santo inspira a fazer isso. Natã contou a parábola, uma historinha de um homem muito rico. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas. E ele fala, Davi tinha um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas, e ele tinha um vizinho pobre, o vizinho pobre, coitado, tinha só uma ovelhinha, e esse homem rico foi lá, roubou a ovelha do vizinho e matou. Quando Davi ouve isso, Davi fala para Natã, esse homem deve morrer. E aí Natã, o homem é você. É tu, Davi. É você mesmo. E aí o que o Davi faz? E essa é a surpresa que a gente tem do coração de Davi. Na hora que ele foi confrontado com o erro, ele não ficou dando voltas e desculpas, como a gente muitas vezes faz. Como é que Davi falou? Eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele assumiu a culpa, irmãos. Ele reconheceu o erro. O texto bíblico, a história, não deixa margem de dúvida. Ele não tentou se esquivar, mas espera aí, ela era muito sedutora. Ou ficou, ele não inventa desculpa nenhuma, ele falou, eu errei. E ele paga o preço do seu erro. E ele se arrependeu tão profundamente
que depois num salmo biográfico que ele escreve, que é o Salmo 51, ele diz assim, o Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a palavra que ele usa para criar, aí é a mesma palavra que Deus usa para criar o mundo. E lá em Gênesis 1, Deus usa um verbo, em hebraico é bará. E bará é criar do nada. Sabe o que Davi está dizendo para Deus? Davi, esse coração aqui que eu tenho em mim, já não presta. Esse coração aqui não dá nem para fazer o que o oleiro lá de Jeremias ia fazer, que era quebrar e tentar amassar e fazer outro de novo. O Senhor tem que arrancar esse coração e criar outro do zero. Em outras palavras, é como se Davi estivesse dizendo para Deus: ressuscita-me, Senhor. Me faz um novo Adão, me faz um novo homem. Esse aqui não presta, esse aqui já foi, a validade passou, apodreceu. Eu preciso ser outro e só o Senhor pode fazer isso. Davi reconheceu a sua situação lastimável e ele pediu que Deus o recriasse, que jogasse fora, que fizesse de novo. E aí o Davi fica reconectado com Deus, reconciliado com Deus. E aí Davi começa uma nova caminhada, agora transformada pelo arrependimento, caminhando para a restauração. Eu acho que é porque ele passou por esse processo que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus me dá oportunidade de conhecer o coração de Deus para com o pecador. Você consegue... Não sei se consegue ler comigo. Vamos tentar ler juntos? Olha qual que é a atitude de Deus para com o pecador. Por que ele não destrói Davi quando Davi faz o mal? Olha aí, lê comigo. Juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Você ouviu aí o eco da voz de Deus falando com Caim? O pecado está na sua porta. Não faça o pecado. Não avance. O nosso Deus repete isso em Ezequiel. Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Quando Davi foi confrontado, ele deu a única resposta possível de uma criatura diante do seu Criador. Meu pai, eu errei, me faz de novo, me perdoa, me ajuda. A gente já viu o coração de Caim, viu o coração de Davi, né? Mas tem um terceiro personagem que é até cômico. Acho que é uma das histórias do Novo Testamento que eu acho que tem até assim um pouco de humor. O coração de Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, você se lembra disso? Por que ele era rico? Porque ele era cobrador de impostos. E a justiça romana dizia assim para o cobrador de impostos: você tem que me dar esse tanto de dinheiro por cada morador da sua região. O que você cobrar mais é o seu salário. Tem problema em você cobrar um pouco a mais para sobreviver? Não tem. Mas os cobradores de impostos dos dias de Jesus não pecavam por cobrar mais, pecavam pela ambição e pela exploração do outro. Eles cobravam tanto a mais que o outro ficava sem a casa, sem a roupa, sem a comida, ia preso e virava escravo. Esse é o problema do cobrador de impostos. Mas o Zaqueu tinha muito dinheiro. E ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Ele não tinha paz. Paz é um negócio difícil de obter. E paz você não compra.
Porque no momento que você tiver que pagar para ter paz, esse pagamento vai ser para sempre. A paz verdadeira é você ouvir a voz de Deus na sua palavra, seguir o conselho de Deus. Mas esse Zaqueu soube que Jesus estava chegando na cidade. E mesmo enfrentando muitos obstáculos, quais obstáculos ele enfrenta? Qual é o primeiro obstáculo? Ele é baixinho. Ele é muito baixinho. A gente não sabe a altura, mas ele era muito baixinho. E no meio da multidão, Jesus chegando, você acha que ele ia ter chance de pelo menos ver o rabino de Nazaré? Não ia. Ele tinha que vencer a sua baixa estatura. Ele faz isso por meio de uma árvore. E ele não tem vergonha nenhuma de se meter no meio do povo. Aliás, um povo que detestava os cobradores de impostos, andavam em geral com um soldado romano perto dele para proteger a vida, porque o povo pensava mesmo em matar aquele cidadão. Mas o Zaqueu deixa o seu guarda-costas e sai correndo, sobe numa árvore, só para dar uma espiadinha no rabino que está chegando naquela cidade. E aí vem a surpresa. Jesus se aproxima e diz: ô Zaqueu, desce daí, hoje eu preciso ficar na sua casa. O quê? Ele sabe meu nome? Ele me pede para descer daqui e ainda diz que vai na minha casa. Quem sou eu? O problema não é quem é Zaqueu, é quem é Jesus. Não importa quem nós somos. Jesus vem e nos abraça. Ele sabe quem nós somos, Ele nos aceita como nós somos, Ele nos conhece e ainda assim continua nos amando. Esse é Jesus. E esse encontro, a partir da iniciativa de Deus, de ir ao encontro de Zaqueu, e Deus sempre toma a iniciativa de nos abraçar, de se reconciliar conosco, é Deus que vem ao nosso encontro. Nós não temos condição de ir a Ele. Ele se revela a nós, diz o pastor Leandro, Ele se revela. Eu não encontraria nunca se Ele não se revelasse. Ele se revelou para Zaqueu. O coração de Zaqueu saiu diferente daquele encontro. Antes ele era corrupto, agora ele se compromete até, como ele diz, a restituir tudo que ele tinha tomado injustamente. E ele deve ter tomado, ele sabia o que fez. Mas ele diz: eu vou mudar, Senhor. E a prova disso é que concretamente ele devolve. Nós não sabemos quanto, nem para quem, mas se ele prometeu, e a Bíblia não fala mais nada diferente disso, nós vamos conhecer um tal de Zaqueu lá na glória. E aí a gente pode perguntar para ele como é que foi. Reconectado com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Zaqueu finalmente encontrou paz, a paz que ele tanto buscava. E ele se torna um homem rico, de fato. Porque você pode ter muitos bens, meu irmão, mas se você não tiver paz, você é o mais pobre de todos os homens. Se você não tem Jesus, o seu dinheiro não vale nada, porque você não tem a paz de coração. E aí, ao pensar em Zaqueu e na riqueza da palavra de Deus que nos conhece, tem passagens bíblicas lindas como essa. Você é capaz de ler comigo? Vamos ler juntos? Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Você vê como a palavra de Deus sempre tem uma palavra certa para as nossas dificuldades? E você pode colocar a dificuldade que for, a palavra de Deus tem uma resposta certa. Assim como Caim, Davi e Zaqueu, cada um de nós enfrenta batalhas no nosso coração. Talvez a pergunta mais séria da noite seja essa: como é que está o seu coração?
Você não precisa responder para mim. Eu me faço essa pergunta também. É uma pergunta que a gente tem que responder com sinceridade para si próprio e diante de Deus. Talvez nessa noite você esteja como Caim, tentando dominar uma tentação que bate à sua porta e não quer desaparecer. É aquele urubu que está voando em cima da sua cabeça e você espanta, mas ele teima em voar de novo. Pois não deixe esse urubu fazer um ninho na sua cabeça. Talvez você esteja como Davi, já caído, precisando de arrependimento, de perdão, de restauração. Igreja é para isso, gente. Igreja não é clube recreativo, é hospital. Às vezes a gente tem problemas na igreja também, pastor Leandro, tem ou não tem? Eu acho que só tem na minha, aqui não deve ter. Tinha um pastor muito querido, com quem aprendi muito na vida, ele já está na glória. Ele dizia que a igreja é mais ou menos assim como a arca de Noé. O cheiro aqui dentro pode ser ruim, mas a tempestade lá fora é pior. Quem sabe o seu coração está como o coração de Zaqueu, buscando Jesus, precisando de um recomeço. Talvez você tenha vindo aqui hoje para, Senhor, eu vou lá. Me ajuda a recomeçar. Zaqueu precisava disso. E aí Jesus sabia, Jesus se aproxima, se revela e o surpreende. A palavra de Deus, ela tem esse poder transformador. Nós acabamos de cantar, né? Um poder transformador. É um poder que transforma o nosso coração, não importa a batalha que esteja sendo travada dentro do nosso coração. E as piores batalhas do mundo se travam no nosso coração. E na vida do crente não é diferente. Porque a gente ainda está nesse mundo, embora tenha a salvação, a certeza da salvação. Mas o pecado está sempre por perto, querendo me seduzir, me derrubar. Por isso que eu preciso afinar de novo o meu coração com a palavra de Deus. Assim como Caim, como Davi, como Zaqueu foram confrontados e transformados, nós também podemos ser. Você quer isso? Você quer ser lido pela palavra de Deus e não somente lê-la? Que a palavra de Deus lê a gente. Quando você lê a palavra de Deus, quando você aprende as histórias da Bíblia, você vê o que aqueles homens, aquelas mulheres da Bíblia passaram, você tem uma grande chance de fazer diferente, ou de fazer certo quando eles fizeram direito. O Espírito Santo nos ajuda nisso. Siga a voz de Deus na sua palavra. Aprenda como o coração de Jesus Cristo, o coração do nosso Salvador, um dia parou de bater. Parou ou não parou? Parou. Para quê? Para que o nosso pudesse continuar batendo e fosse diferente. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia para que Deus criasse dentro de nós um novo coração e nos desse uma nova chance de fazer diferença e de fazer diferente. A Bíblia precisa voltar a ser a nossa referência, por isso que é o dia da Bíblia. Faça da Bíblia referência para a sua vida e a Bíblia vai fazer de você uma nova pessoa. Eu não posso transformar você. Pastor Leandro não pode transformar você. Ninguém aqui consegue transformar o outro. Quem transforma é Jesus. A gente leva até Jesus, Jesus faz o resto. Não há outra possibilidade. Mas Jesus está aqui, irmãos, ao nosso alcance. Se você já se sente uma pessoa nova, se você já é transformado, então você é chamado para ser agente de reconciliação, agente de reconexão com Deus. E por isso que é o versículo que a gente escolheu para a campanha desse ano na Sociedade Bíblica do Brasil.
Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é uma tradução bíblica mais tradicional. Mas uma vez, lá no interior da Amazônia, quando esse versículo foi dito para uma pessoa que era muito simples e não entendia as palavras, ela perguntou se esse tal de ministério da reconciliação ficava em Brasília. Que ela não sabia nada da fé, estava engatinhando. E aí, por causa dessa pessoa que tem traduções mais fáceis, como a linguagem de hoje, por exemplo, e olha embaixo como é que fica tão claro. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E ele nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Quando o coração está reconciliado, ele quer reconciliar os outros. Coração transformado transforma o mundo. E assim, espalha a reconciliação. Primeiro consigo mesmo, depois em casa. As pessoas começam a dizer, nossa, você está agindo diferente. O que você tem? Não tenha vergonha de dizer não. A palavra de Deus está em processo aí de transformação. Está me deixando melhor. Está me deixando mais parecido com Jesus. Os colegas de trabalho vão perceber isso. Até pessoas que você encontra no trajeto para o seu trabalho vão começar a ver que tem um cidadão ali que tem um brilho diferente. Não a silhueta carrancuda da face de Caim, maquinando o mal, mas um sujeito que tem um rosto bonito, que brilha conforme a face de Jesus. E tudo começa aí mesmo dentro do seu coração, do meu coração. Porque é isso que precisa ser apaziguado, é o nosso coração. Se o nosso coração estiver apaziguado, todas as guerras do mundo se acabam. Pessoas transformadas. Esse menino aí, ele é um reeducando de um presídio em Minas Gerais, por isso que a cara dele não pode aparecer. Quando a gente entra no sistema prisional, é permitido que você tire uma foto, se a pessoa quiser, mas não pode ser a cara. Esse é o testemunho dele, eu só vou destacar a parte amarela. Ele diz assim, numa hora que eu achava que estava tudo perdido, e ele estava para se matar, Deus mandou um anjo na minha vida, palavras dele, um cara que me disse, Jesus te ama. Isso mexeu demais comigo, tudo começou a mudar para mim. Sabe o que foi? Jesus te ama e entregou uma Bíblia para ele. Esse menino aqui, o Everton, daqui de perto, não é longe não, é drogado, com todos os delitos que eles cometem por causa do seu vício, vai parar numa comunidade terapêutica meio por vontade, meio levado, e chega um momento na vida dele que ele diz aquilo lá, ó, ele virou um monitor, ele está recuperado, nunca mais saiu de lá porque ele ajuda outros. Olha o que ele diz, eu não sei mais viver sem a Bíblia, antes eu achava que eu era o Deus da minha vida. Hoje a Bíblia é minha companheira diária, é o meu guia. Ele deixou de ouvir a voz do seu coração, ele começou a ouvir a voz de Deus na Bíblia. Surpreendente, eu acho, o testemunho da Cláudia Regina, lá do Rio de Janeiro, pessoa com quem a gente trabalha também como sociedade bíblica, junto com as igrejas. Ela diz assim, meu primeiro contato com a Bíblia foi aqui no Instituto, eu vou ler tudo. Eu tenho 54 anos e um filho maior. Eu não sou casada, eu andava perambulando pelas ruas, às vezes até nua, era careca, só dormia à base de remédios. Eu fui transformada. Hoje eu sou feliz e tenho uma família. A Bíblia me dá uma vida de paz e representa coisas boas para mim. Eu não tinha sossego nem paz. Ela tem me ajudado a ser uma pessoa alegre e de paz. Quer dizer, se surge uma treta, ela é de paz. Ela não entra mais. Ela ouve a voz da palavra de Deus. E essa é uma pessoa transformada.
O seu coração, assim como o meu, assim como o da Regina, do Everton, de tantas outras pessoas, só encontra a verdadeira paz em Deus. Teve um sujeito extraordinário na história da igreja, que foi Agostinho de Hipona. Ele foi um bispo, um líder da igreja no norte da África. Ele escreveu o primeiro livro do Ocidente em primeira pessoa. Sabe quando você consegue escrever eu fiz isso, Por isso que ele chamou o livro de Confissões. E lá nas Confissões ele escreve essa frase que diz muito para mim. Fizeste no Senhor para ti, o nosso coração anda aflito, inquieto, enquanto não tiver a paz em ti. Ele disse isso há 1600 anos e continua sendo verdade. E essa frase brotou no coração dele depois que ele leu a Bíblia e estudou a Bíblia. Você está inquieto? Você quer ter paz? No seu coração só tem guerra? No coração a guerra, na Bíblia a paz. Leia a Bíblia, viva a Bíblia, compartilhe a Bíblia. Feliz dia da Bíblia para você e para os seus. Deus te abençoe.